hashtag 152, Apocalipse, estudando as profecias. Então, para pegar o início desta postagem, seria bom pegar o finalzinho da anterior, que é a 151. Então, vamos continuar. Basta compreendermos que a mensagem não pode ter o seu cumprimento numa época futura e, para tanto, basta observar o seguinte. Primeiro, a missão apostólica estendia-se apenas até a ceifa, que é o final dos tempos, o final do mundo, esse mundo da maldade, né? Claro, porque o planeta não vai acabar. Esse planeta aqui é uma criação de Jesus, por determinação de Deus, por permissão de Deus. Portanto, se este anjo, com o Evangelho eterno, vem depois deste acontecimento, prega outro Evangelho, bom, então sujeita-se ao anátema do apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Segundo, a segunda mensagem não pode, evidentemente, ser dada antes da primeira. Mas a segunda mensagem anuncia o quê? A queda de Babilônia. Então vamos entender essa figura alegórica, o que significa Babilônia. E depois disso, se ouve uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. É muito importante entender isso aqui, porque é simbólica, mas tem fundamento. Não tem nada aqui inútil no Apocalipse. Né? É absurdo localizar isto depois do segundo advento de Jesus, que seria a volta de Jesus. Né? Vendo que todo povo de Deus, tanto encarnados quanto desencarnados, isto é, nos mundos transitórios, é nesse tempo arrebatado e encontrar o Senhor nos ares para estar sempre com Ele, e depois disto, não podemos ser chamados a saírem da Babilônia. Então, essa sair de Babilônia tem um outro significado. O Cristo não os leva para a Babilônia, mas para a casa do Pai, onde há muitas moradas, isto é, todos esses planetas que existem no universo, existe vida lá, existem criaturas de Deus vivendo lá, só que são estados evolutivos tão diversos e de matérias tão diferentes, que a gente aqui na Terra, que está tão limitado, só conhece 100 e poucos elementos, não sabe ainda o que é, chama de antimatéria, mas imagina, se Deus criou, teve capacidade de criar 100 e poucos elementos que a gente já conhece, imagine o que ele não tem capacidade de criar. Bom, isto é, muitos planos espirituais. Então, abre aspas. Evangelho segundo João, de Jesus segundo João, capítulo 14, versículo 2, e daí por diante, feche parênteses. Agora vamos para o terceiro ponto. Bom, terceiro ponto. Um relance para a mensagem do terceiro anjo, que se deve localizar numa época futura. E no caso, dia 1º também ser, mostra ainda mais claramente o absurdo dessa opinião. Da opinião que se seguiu a anterior, sobre sair da Babilônia. Mas vamos entender de onde é que Babilônia é essa. Esta mensagem adverte contra a adoração da besta e se refere, sem dúvida, ao papado. Então, vamos registrando isso aí. Né? Porque tem uma besta lá atrás, o papado, depois tem outra besta, que nós estamos estudando. Seria bom que cada um fosse registrando aí no seu caderninho, que uma hora, um dia, eu vou fazer um livro a respeito de todo esse Apocalipse que eu estou postando. Aí quem quiser adquirir, eu vou ter que gastar um dinheiro para fazer, não vou poder fazer muitos, né, porque não sei quantas pessoas vão se interessar, vou ter que fazer poucos, então vai sair um pouco mais caro, mas tudo bem. Mas a besta papal é destruída e é entregue às chamas devoradoras, quando Cristo vem, abre parênteses, livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 11, e segunda epístola de São Paulo aos
Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, fecha parênteses. Vai para o lago de fogo, abre parênteses, o sofrimento do remorso por ter infligido, né, as leis divinas, as leis de Deus, e ter que se submeter às penas da lei, fecha parênteses, essa é a explicação do lago de fogo. Porque aí os espíritos, por exemplo, esses que não conseguiram aceitar a mensagem de Jesus aqui, eles vão ser expurgados daqui, eles vão ser transferidos para outros mundos mais inferiores, ou iguais a esse aqui, porque esse aqui ainda é um mundo inferior, né? Mas por que eles vão ser expurgados? Para não perturbar mais os santos do Altíssimo, abre parênteses, desse mesmo Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, fecha parênteses, ponto. Para que defender o absurdo de localizar uma mensagem contra a adoração da besta, num tempo em que a besta cessou de existir e o seu culto é, portanto, impossível? Resposta: a verdade é que só verá Deus quem for santo e sábio. Quando o Espírito se santifica, ele já alcançou uma inteligência superior a tudo que possamos imaginar nesse mundo. Já é culto, integrado na sabedoria do Criador. Claro, nunca o será em sua sabedoria plena, mas porque a sabedoria do Criador é infinita e jamais o poderemos alcançar. Então, vamos sempre andar atrás dele, claro. No versículo 13 do capítulo 14 do Apocalipse, é pronunciada uma bênção para os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isto é, desde os tempos em que a terceira mensagem começa a ser dada. Isto constitui uma demonstração cabal do fato de que a mensagem tem de ser dada antes da primeira ressurreição. Porque depois desses acontecimentos, todos que têm uma parte ali, abre parênteses, e abrange todos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, isto é, aqueles que estão nos mundos transitórios, mas para que não estão condenados à segunda morte. Fecha parênteses. Tornam-se como anjos de Deus e não podem voltar a morrer. Estes são os remidos, né? Portanto, de lado esta opinião acerca da época futura como absurda e impossível. Estamos falando sobre sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Vamos chegar lá. Estamos preparados agora para examinar a terceira opinião, que a mensagem pertence à geração presente, à nossa geração. E esta geração, a esta gente que está aqui, tanto encarnado como desencarnado, nos mundos transitórios. Porque quando a gente fala mundos transitórios, é porque esses espíritos ainda não alçaram o voo para mudar de planos, não evoluíram tanto assim para ir para planos superiores. Bom, o argumento sobre os dois pontos precedentes nós já lemos, né? Onde poderia localizar-se, se não nessa geração, se estamos nos últimos dias? Vamos entender isso. É onde se dá a revelação do novo mandamento de Jesus, aquele que já repeti muitas vezes e não vou me cansar. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 34, e a regra no 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus. Né? Então tá lá. Que todos somos cristãos, com nomes diferentes, né? Com apelidos diferentes. Não são cristãos católicos, espíritas, cristãos protestantes, judeus, shintoísta, hinduísta, budista, muçulmano. Cristão não importa, porque isso tudo são rótulos. Né? Na verdade, todos que estão no planeta Terra são cristãos. Porque se Jesus construiu o planeta Terra, então todos vieram para cá por permissão dele. Continuaremos na próxima hashtag.